Oi, meus amores, tudo bem? Gente, hoje nós iremos falar sobre higiene alimentar. Então, o primeiro de tudo, para termos uma alimentação saudável e livre de doenças, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, é necessária a higiene alimentar. O que é isso? Todo mundo sabe que nós precisamos lavar os alimentos antes de guardar e de comer. Mas por quê? Porque esses alimentos eles estão sujeitos ao desenvolvimento de decompositores. E quem são os decompositores? Quem aí lembra? Isso mesmo, quem falou fungos e bactérias acertou. Então, gente, esses alimentos eles estão propícios a estragar, a se decompor. Então, por isso nós precisamos sempre lavar bem. E também, o que nós fazemos após isso? Nós usamos uma técnica de conservação de alimento. Hoje em dia, nós utilizamos geladeira e freezer para conservar os alimentos. Por quê? Porque em baixas temperaturas é mais difícil dos micro-organismos se desenvolverem. Então, e antigamente, quando não havia esses eletrodomésticos para nos ajudar na conservação, o que eles faziam? Eles tinham uma técnica antigamente que era a desidratação, que é o quê? Essa técnica ela retira a água do alimento. E também tinha a imersão ou conserva, que é o quê? O alimento ele é imerso em vinagre, gordura ou calda de açúcar, porque isso ajuda, né, a conservar melhor. Então, hoje em dia nós temos alguns eletrodomésticos que nos ajudam nisso, porém, algumas pessoas ainda usam essas técnicas antigas, como a desidratação e também a imersão ou conserva. Então, a partir do momento que esses alimentos eles são atacados por esses micro-organismos, como os fungos e as bactérias, o que acontece? Eles são estragados e se eles estiverem estragados, nós não podemos consumi-los. Por quê? Porque eles têm substâncias tóxicas que podem nos adoecer e causar uma séria intoxicação alimentar. Então, por isso, nós não devemos consumi-lo. E as maneiras que nós podemos perceber que o alimento está estragado? Nós podemos observar pela aparência, pelo cheiro e também é muito importante o quê? Nós observarmos a data de validade dos produtos, que sempre vem na embalagem, não é isso? Então, existe outra forma também que nós podemos perceber nos produtos enlatados. Se a lata ela estiver estufada, pode ser que ali esteja acontecendo o processo de decomposição daquele alimento. E aí ele esteja também estragado, então não podemos consumi-los. E além de decompositores, os alimentos eles podem conter outros organismos, como inseticidas, vírus, ovos de vermes, e grande parte dos agricultores utilizam pesticidas e agrotóxicos, que são substâncias utilizadas na eliminação de pragas nas plantações. Mas o uso desses pesticidas e agrotóxicos devem ser moderados, porque se na nossa casa, quando esses alimentos chegam até a nossa casa, eles estiverem contaminados e nós ingerirmos eles diretamente, nós podemos ter uma intoxicação alimentar. E além dessas formas aí, os alimentos eles também podem ser contaminados por baratas, ratos, moscas e inclusive por nós seres humanos. De que forma? Quando nós tocamos em um alimento com a mão suja, quando nós tossimos ou espirramos sobre o alimento. E é importante falarmos disso exatamente nesse momento que estamos vivendo atualmente, por conta da pandemia do coronavírus. Todos nós sabemos que nós devemos realizar algumas técnicas de higiene que são cruciais, que são importantes, né, na prevenção dessa doença. Então, nesse capítulo, nós aprendemos que o sistema digestório é o conjunto de órgãos responsável pela digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Aprendemos também que a boca, estômago, intestino, pâncreas e fígado são alguns dos órgãos envolvidos na digestão. Além disso, sabemos que proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas são nutrientes
e eles têm diferentes funções no nosso organismo. E a nossa alimentação, gente, tem que ser como? Equilibrada e variada, não é isso? A água e as fibras alimentares são fundamentais para a saúde do nosso corpo. E além disso tudo, aprendemos que a conservação dos alimentos é importante para a nossa saúde, assim como a higiene deles e das nossas mãos, pois podem evitar o seu apodrecimento e a sua contaminação.